A maioria das pessoas vive em um de dois extremos financeiros igualmente destrutivos. Ou gastam tudo que ganham vivendo no limite absoluto todo mês sem guardar um centavo, ou economizam de forma tão radical que vivem infelizes se privando de absolutamente tudo. Os dois extremos levam ao fracasso garantido porque ninguém aguenta viver assim por muito tempo. O segredo que ninguém te ensina é que equilíbrio financeiro não é sobre sorte ou disciplina sobre-humana. É sobre ter fórmula clara e matemática de como dividir seu dinheiro entre gastar, poupar e investir. Quando você sabe exatamente quanto pode gastar sem culpa, quanto deve guardar para emergências e quanto precisa investir para ficar rico, tudo fica infinitamente mais simples e sustentável. Neste vídeo vou te mostrar as 6 fórmulas práticas que vão te dar equilíbrio financeiro real e duradouro. Não é teoria complicada de economista, é matemática simples que qualquer pessoa pode aplicar hoje mesmo. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse conteúdo pode transformar completamente como você lida com dinheiro. Preparado para finalmente ter clareza total? Então bora começar. Fórmula 1. A regra 50, 30, 20, dividindo seu salário de forma inteligente. A primeira fórmula é a base de tudo e funciona para qualquer salário. Você divide sua renda líquida em 3 categorias fixas: 50% para necessidades essenciais, 30% para desejos e qualidade de vida, 20% para poupança e investimentos. É simples, claro e sustentável a longo prazo. Os 50% de necessidades cobrem moradia, alimentação, transporte, saúde e contas básicas. São gastos que você não pode eliminar. Os 30% de desejos são restaurantes, lazer, hobbies, streaming e qualquer coisa que traz prazer, mas não é essencial. Os 20% finais vão direto para construir seu futuro através de reserva e investimentos. Se você ganha 4.000 líquidos mensais, 2.000 vão para as necessidades, 1.200 para os desejos e 800 para investir. Com essa divisão, você vive bem no presente enquanto constrói futuro sólido. Não está se sacrificando demais, nem gastando demais. É equilíbrio perfeito que você consegue manter por anos. A Fernanda ganhava 5.000 e gastava 5.000 todo mês sem saber direito para onde o dinheiro ia. Aplicou a regra 50, 30, 20 e tudo mudou. 2.500 para as necessidades, 1.500 para os desejos, 1.000 para os investimentos. Em um ano tinha 12.000 investidos pela primeira vez na vida. E o melhor, não sentia que estava se privando de nada porque tinha 1.500 por mês para gastar com o que quisesse sem culpa. Fórmula 2. Reserve 6 meses de gastos antes de investir pesado. A segunda fórmula é sobre prioridade correta. Antes de colocar dinheiro pesado em investimentos de longo prazo, você precisa ter reserva de emergência equivalente a 6 meses dos seus gastos mensais guardada em investimento líquido e seguro. Essa base te protege de qualquer imprevisto sem precisar vender investimentos na hora errada. Se você gasta 3.000 por mês para viver, precisa de 18.000 de reserva. Se gasta 5.000, precisa de 30.000. Essa reserva fica em Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, rendendo pelo menos 100% do CDI. É dinheiro que você consegue resgatar em um dia útil se precisar urgente. Só depois de completar essa reserva você começa a investir em coisas de prazo maior, como Tesouro IPCA de longo prazo ou ações. Por quê? Porque se você tem tudo em investimento de longo prazo e perde emprego ou tem emergência médica, vai ser obrigado a vender na hora errada perdendo dinheiro. A reserva te dá flexibilidade e segurança para deixar investimentos de longo prazo renderem sem precisar mexer. O Ricardo começou investindo tudo em ações porque queria retorno alto rápido. 6 meses depois o carro quebrou e ele precisou de 4.000 urgentes. Teve que vender as ações que estavam em baixa naquele momento e perdeu dinheiro. Depois disso mudou a estratégia. Construiu reserva de 24.000 primeiro em CDB líquido. Só então começou a comprar ações de novo. Nunca mais precisou vender investimento em momento ruim. Fórmula 3. Aumente 1% dos investimentos a cada aumento salarial.
A terceira fórmula acelera seu crescimento patrimonial sem você sentir sacrifício adicional. Toda vez que você recebe aumento de salário, promoção ou bônus, você aumenta em 1% a mais o percentual que investe mensalmente. Começou investindo 20%? No próximo aumento passa para 21%. Depois 22%. Vai escalando gradualmente. A mágica dessa fórmula é que você nunca sente a diferença porque seu padrão de vida continua melhorando junto com o salário. Se você ganhava 4.000 e investia 800, depois de aumento passa a ganhar 5.000 e investe 1.050 ao invés de 1.000. Você continua tendo mais dinheiro disponível para gastar, mas acelera brutal os investimentos ao mesmo tempo. Em 5 anos aplicando essa fórmula, você pode estar investindo 30% da renda, ao invés dos 20 iniciais, mas sem sentir que está apertando porque sua renda aumentou junto. É crescimento sustentável, que não depende de sacrifício crescente, mas sim de capturar parte dos aumentos que você conquista. A Juliana começou investindo 15% quando ganhava 3.500, 450 mensais. Conseguiu promoção e passou a ganhar 4.500. Ao invés de manter os mesmos 450, aumentou para 16%, R$ 720. Ainda tinha muito mais dinheiro disponível que antes, mas acelerou investimentos. 3 anos e 4 aumentos depois, investia 23% sem sentir aperto nenhum. Fórmula 4. Gaste no máximo 30% da renda com moradia. A quarta fórmula evita o erro mais comum que mantém pessoas pobres eternamente: gastar demais com moradia. Seu aluguel ou prestação da casa não pode ultrapassar 30% da sua renda líquida mensal. Acima disso, você compromete demais o orçamento e não sobra dinheiro suficiente para investir e crescer patrimonialmente. Se você ganha 4.000 por mês, seu limite de moradia é 1.200. Se ganha 6.000, pode gastar até 1.800. Se ganha 10.000, até 3.000. Muita gente erra feio aqui. Ganha 4.000, mas quer morar em lugar de 2.000 de aluguel porque acha bonito. Resultado? Sobra apenas 2.000 para tudo mais e não consegue investir nada. Fica pobre morando em lugar caro. É melhor morar em lugar mais modesto dentro do seu limite de 30% e ter dinheiro sobrando para investir do que morar em lugar caro demais e ficar eternamente quebrado. Moradia cara não te enriquece, te empobrece. Investimentos te enriquecem. Escolha sabiamente onde colocar seu dinheiro. O Marcos ganhava 5.000 e pagava 2.500 de aluguel num apartamento chique. 50% da renda só em moradia. Sobrava pouco e ele nunca conseguia investir. Decidiu se mudar para apartamento mais simples de 1.400, dentro do limite de 30%. De repente tinha mais R$ 1.000 disponíveis todo mês. Começou a investir 800 mensalmente. 2 anos depois tinha 20.000 investidos. Se tivesse continuado no apartamento caro, teria 0. Fórmula 5. Elimine dívidas que custam mais que seus investimentos rendem. A quinta fórmula é sobre matemática pura. Se você tem dívida cobrando juros maiores que o rendimento dos seus investimentos, você precisa quitar essa dívida antes de investir pesado. Não faz sentido matemático ter dinheiro rendendo 1% enquanto paga dívida de 3%. Você está perdendo dinheiro nessa equação. Cartão rotativo cobrando 15% ao mês, enquanto seu CDB rende 1%. Quite o cartão imediatamente mesmo que precise usar parte da reserva. Empréstimo pessoal cobrando 5% enquanto o Tesouro rende 1%. Priorize quitar o empréstimo. Só invista depois de eliminar dívidas caras que estão te sangrando mais que os investimentos rendem. A única exceção são dívidas com juros baixos como financiamento imobiliário a 1% ao mês. Essas você pode manter pagando normalmente enquanto investe em paralelo, porque o retorno do investimento compensa os juros. Mas dívidas caras como cartão e cheque especial precisam ser eliminadas com urgência absoluta. A Paula tinha 10.000 em dívidas de cartão pagando 12% de juros mensais e ao mesmo tempo tinha 8.000 investidos rendendo 1%. Ela estava perdendo R$ 900 por mês em juros líquidos nessa equação maluca.
Usou os 8.000 investidos para abater a dívida do cartão. Ficou com apenas 2.000 de dívida que quitou em 3 meses. Depois voltou a investir limpa. Economizou milhares em juros que teriam sido desperdiçados. Você ganha 4.000 e vive gastando 3.800? Conseguiu aumento para 5.000? Não aumente gastos imediatamente para 4.800. Mantenha os 3.800 por pelo menos 6 meses e invista toda a diferença. Só depois de consolidar esse novo patamar e ter certeza que o aumento é permanente, você pode pensar em melhorar padrão de vida gradualmente. Essa disciplina garante que cada aumento de renda se transforma em crescimento patrimonial real, ao invés de apenas inflação do estilo de vida. Você vai enriquecendo de verdade, ao invés de só aparentar ganhar mais enquanto continua quebrado. É a diferença entre progressão real e ilusão de progresso. O André passou de 6.000 para 8.000 de salário com promoção. A tentação era enorme de alugar apartamento melhor e comprar carro novo. Mas ele aplicou a fórmula. Manteve mesmo o padrão de vida dos 6.000 por 8 meses, investindo os 2.000 extras. Acumulou 16.000 nesse período. Depois disso, aumentou gradualmente gastos para 7.000, mantendo 1.000 de investimento extra. Cresceu o padrão sem perder o ganho patrimonial. Equilíbrio perfeito. E aí estão as 6 fórmulas do equilíbrio financeiro perfeito. Aplique a regra 50, 30, 20. Construa reserva de 6 meses primeiro. Aumente investimento a cada aumento salarial. Limite moradia a 30%. Elimine dívidas caras antes de investir. E só aumente padrão após renda crescer 20%. Qual dessas fórmulas você vai aplicar primeiro? Comenta aqui embaixo seu plano. Se inscreve no canal para continuar aprendendo fórmulas práticas que funcionam na vida real. Bora equilibrar suas finanças de vez.